Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, um pouquinho de grave. Atos, capítulo 4, eu quero pedir a sua atenção e também permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã. O tema que eu quero dar para a nossa meditação é o seguinte: chaves bíblicas para o crescimento da igreja. Chaves bíblicas para o crescimento da igreja. Leio a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 4, versículos 1 e seguintes. Vai ser um texto um pouco longo, mas dele nós vamos extrair os pontos da nossa meditação nessa manhã. A palavra bendita diz, pode tirar o texto da tela, até para provocar os irmãos a trazerem as suas Bíblias, né? Aliás, quem é que trouxe aqui a sua Bíblia? De papel, levante bem alto, mais alto ainda. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. Então não põe agora não, irmão, por favor. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Chegou o número desses a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo a Pedro e João no meio, perguntaram, com que poder? Ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si. Que havemos de fazer a estes homens? A todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que isto não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus.
Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste. Se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Senhor, abre o nosso entendimento, que a palavra flua nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Chaves bíblicas para o crescimento da igreja. A vocação da igreja de Jesus Cristo é para o crescimento. É estranha a proposta do Evangelho, o argumento de que somos poucos, mas somos bons. Ou por outro lado, não é tão importante o número, importante a qualidade. O desafio bíblico é para uma coisa e para outra. Crescimento, resultado da qualidade. Qualidade de vida dos crentes. Naturalmente leva e desemboca o crescimento. Há duas tendências. Numerofobia, aquela que é caracterizada pelo medo do número, representada pelo que já lhes disse anteriormente. Olhamos para o não crescimento da igreja e achamos normal. Nos acomodamos. E muitas vezes evocamos até como sendo ideal. Numerofobia. Mas há por outro lado a numerolatria. O importante é que sejamos muitos, independentemente da qualidade.
Também não é o modelo bíblico. O desafio dado pelo Senhor Jesus de pregar o Evangelho para todo mundo, conforme está em Mateus capítulo de número 28, confere à igreja a visão de ganhar muitas pessoas para Cristo. Meus irmãos, crescer é o resultado natural de um corpo saudável. A igreja saudável cresce. Saudável no sentido de ter as suas raízes fincadas na palavra de Deus, naturalmente cresce. E a história da igreja, conforme registrada no livro de Atos, confirma esta verdade. No capítulo 1, verso de número 15, nós encontramos descrito ali um grupo de 120 que estava orando ao Senhor, aquele pequeno grupo. Depois, no capítulo 2, verso 41, nós temos um crescimento meteórico. E lá é dito que depois de uma pregação ungida de um homem douto chamado Pedro, houve uma ação tão espetacular do Espírito Santo, e o número chegou a quase 3.000 almas. Aqui no capítulo 4, versículo 4, aquele número cresceu ainda mais, e chegou ao número de quase 5.000 pessoas. Se nós considerarmos que nesse momento a mulher ainda não era contada, nós temos aí um número talvez, no mínimo, dobrado. Crescimento meteórico da igreja. Depois disto, no capítulo 4, verso 32, começa a se falar em multidão dos que criam. Depois do capítulo 8, a partir do versículo 1, a perseguição iniciada com a morte de Estevão, já não se tem mais como dimensionar, contabilizar, porque Atos 1:8 se cumpre em Atos 8:1. Atos 1:8, este evangelho será pregado, né? Jesus dá ordem. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins do mundo. Atos 1:8 se cumpre em Atos 8:1. O evangelho se espalha e depois não se tem mais como contar. A igreja e o ambiente no qual ela nasceu, irmãos, era um ambiente muito interessante. Era um tempo marcado pelo início embrionário de uma perseguição. O episódio que lemos já começa a sinalizar nesse sentido. Pedro e João estavam diante do Sinédrio em razão de um milagre que foi realizado na instrumentalidade deles no capítulo 3, um homem coxo que se colocava à entrada do templo, um homem de 40 anos, que vivia pedindo. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, não estavam cheios de teologia, mas estavam cheios do Espírito Santo, observando aquela figura, que era uma figura conhecida, na entrada do templo, e olham para aquele homem e dizem assim: não tem prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem se levantou. E é por causa desse milagre que eles estão agora diante do Sinédrio. Perseguição começa. A igreja no livro de Atos era uma igreja com pessoas simples. Aqui no texto diz que eles ficaram perplexos por perceberem que eram homens indoutos. Versículo 13.
mas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A igreja no livro de Atos era uma igreja que tinha uma mensagem simples. Em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Um ambiente que começava a ser hostil, uma igreja simples, com uma mensagem simples, mas que revolucionou o seu tempo. E é sobre isso que eu quero pensar nesta manhã com os irmãos. Pessoalmente, eu acredito que o tamanho de uma igreja que um pastor consiga cuidar de forma minimamente razoável é em torno de 120, 200 pessoas. Depois disso, a gente já não consegue mais cuidar adequadamente. Com isso, eu quero lhes dizer que uma comunidade como a nossa, que tem mais de 1.300 pessoas, não dá para cuidar de todo mundo. Para ser sincero, eu não sei nem mais o nome das 1.300 pessoas. Houve época, lá no nosso templo pequeno, em que eu olhava para o auditório e eu podia dizer assim: hoje 3 pessoas faltaram ao culto. Eu olhava assim, faltou fulano de tal. Mas hoje, não tem como. É provável até que eu passe por você, minha querida ovelha, na rua, e eu não reconheço você como minha ovelha. Mas não se aborreça, não. Porque não tem como. No entanto, eu quero ver a igreja crescer. É desejo do meu coração, irmãos, ver a igreja crescer. Hoje eu contava para Débora um sonho que eu tive de ontem para hoje. Sonhei com a irmã Nadir, que deve estar me ouvindo. Sonhei com a Glaucia, ela estava trazendo um presente para você. Ah, bom, ela esperou ali. E eu sonhei, irmãos, que eu estava aqui no estacionamento. Muita gente chegando, muitos carros, mas muitos carros, mas muitos carros. Uma multidão chegando. Eu estava com uma roupa diferente, estava com um sapato azul. Mas eu até não sei que azul que é uma sua. Sabe daquele azul assim? Aquele azul cheguei? Muita gente chegando. Muita gente. O estacionamento entupido de gente, mas entupido lá naquele espaço vida, entupido de gente. E aí eu acordei. Aí eu contei o sonho para Débora e fiquei muito feliz. Porque eu vi a igreja crescendo, pelo menos no sonho. No desejo de que o sonho se torne realidade. Você quer ver a igreja crescer? Você quer ver a igreja explodindo de crescimento, mas não é por conta de vaidade, é por pessoas sendo alcançadas por Jesus. Você quer participar disso? Você quer participar de um projeto fascinante? Gente liberta, gente transformada. Eu quero então nessa manhã, irmãos, extrair do texto 4 chaves que resultaram num crescimento meteórico na igreja no livro de Atos. E eu creio que o relato bíblico está aqui colocado para a sua e para a minha inspiração. Quero então sacar do texto, extrair do texto, essas 4 chaves. Estão comigo até aqui?
Você quer participar desse projeto? De crescimento. Eu sou um sonhador. Sou um sonhador. E eu peço a Deus que não me permita, da velhice, deixar de ser sonhador. Se Deus me der vida e saúde lá com 80 anos, eu vou estar sonhando. Eu vou estar sonhando. Sonhando com pessoas se rendendo a Cristo. Você que está aqui, talvez já tenha recebido do pastor, no dia do seu aniversário, uma mensagem. Eu me dirijo às minhas ovelhas dizendo assim: olá, amada ovelha. Quem é que já recebeu essa mensagem? Ou várias pessoas. Olá, amada ovelha. E normalmente eu mando uma mensagem e mando o versículo do Salmo 37, verso 4. A gente guarda muito o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas eu gosto também do verso 4, que diz assim: deleita-te no Senhor. Tenha prazer no Senhor. E qual é o resultado? E ele, desejo do coração é sonho. Pega essa promessa, irmão. Posso contar uma experiência que você já me ouviu aqui 300 vezes? Isso dá certo. Eu vou contar essa experiência. Eu li o livro do Paul Ying-Cho, Quarta Dimensão. Fiquei impressionado com aquele livro. Crescimento da igreja lá na Coreia. Que coisa! Eu li o livro. Fiquei tão impressionado. Você já me ouviu, mas eu vou contar outra vez. Você vai me ouvir como se fosse a primeira vez. Lá no final do livro tinha o endereço da igreja lá na Coreia. Eu escrevi para o pastor Paul Ying-Cho. Foi ousado, pedi para ele me convidar para a igreja dele, pagar a minha passagem. Disse para ele: eu sou pastor em Barra do Piraí, uma cidade pequena, aqui no estado do Rio, no Brasil. Então, pastor, me convida para ir à sua igreja. E mandei, postei, tinha o endereço. Eu enviei a carta para ele, traduzi para o inglês e mandei a carta para o pastor Paul Ying-Cho lá na Coreia, para me convidar a conhecer a igreja dele. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Nada. Esse é o tipo de história que todo mundo espera assim, né? E aí? E chegou a casa, nada aconteceu. Mas Deus viu o sonho. Ano de 2000, comemorando o aniversário de ministério, e a igreja me deu de presente a viagem para a Aliança Batista Mundial na Austrália. Naquela época, o dólar era igual ao real. Pensa, $1, R$1. Barata a viagem. Ah, se esse tempo pudesse voltar. E eu fui lá para a Austrália. Melbourne, na Austrália. Só que a viagem era Rio, Los Angeles, Seul, Seul, Canberra, Melbourne, depois Melbourne, Canberra, que é a capital da Austrália, depois de Canberra até Seul, e depois de Seul, Los Angeles, São Paulo, Rio. Lá em Seul nós fomos conhecer a igreja do pastor Paul Ying-Cho. Num culto no meio da semana, acho que era uma terça-feira à noite, um frio de lascar. Interessante que andando no centro de Seul, eu vi banquinha vendendo fuzil, armas. Assim, que coisa interessante. Banquinha vendendo arma. Passou o tempo, estive lá na igreja, assisti o culto. Culto que começou 10 horas da noite. Viemos para o Brasil. Tempos depois, eu estava pregando aqui em Vargem Alegre, na Igreja Batista em Vargem Alegre.
Eu tinha me esquecido do sonho. O pastor Pongchon não mandou o convite para mim não, mas Deus viu o meu coração. Aí eu estava pregando lá em Vargem Alegre, pregando lá no púlpito. Eu não sei nem como explicar isso para você, mas foi como se Deus acendesse a luz para mim assim: lembra do sonho? Eu o concretizei. Meus irmãos, eu até paralisei. Deleita-te no Senhor, concedeu o desejo do coração. E por conta disso eu estou contando isso para você hoje. Então eu tenho desejo de ver essa igreja crescer. O sonho de ver essa igreja explodindo em crescimento. E há 4 chaves que levam a isso. Primeira chave: a igreja primitiva crescia pelo poder da palavra pregada. Está aí no verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Chegou o número desse a quase 5.000. A igreja precisa ser igreja da palavra. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo anúncios de forma tão interessante. Parabéns ao Ministério de Comunicação, às irmãs que gravaram, depois podem pedir autógrafo para elas, né? Qual é a intenção? É otimizar o culto para que nós tenhamos mais tempo para a pregação, para a exposição da palavra, porque você vem ao culto e você quer ouvir alimento, você quer ouvir a palavra, você quer ser alimentado, quer ser confrontado, e tem de ser assim. Então a igreja primitiva crescia pelo poder da palavra pregada. Eu gosto muito de uma frase, de uma palavra que o pastor John Stott, pastor anglicano, na Inglaterra, sumidade, tive o privilégio de conhecê-lo. John Stott, já falecido, autor de vários livros. Olhem o que é que o John Stott diz. Abre aspas. Disse ele: a pregação é indispensável ao cristianismo. Sem a pregação, perde-se a parte necessária de sua autenticidade, pois o cristianismo é, em sua essência, uma religião da palavra de Deus. Eu vou citar outra vez, porque é muito forte essa palavra. A pregação é indispensável ao cristianismo. Sem a pregação, perde-se a parte necessária da sua autenticidade, pois o cristianismo é, em sua essência, uma religião da palavra de Deus. Essa é a primeira chave. Imagine um daqueles portões medievais, de 5 metros de altura, que você já deve ter visto em algum filme. 4 chaves, 4 fechaduras. A gente está colocando a primeira. A gente pode até ouvir o clique, né? Palavra de Deus. Primeira chave. Esta igreja primitiva crescia porque usava esta primeira chave, a chave da palavra de Deus. Palavra que instrui, que confronta, que orienta, que fala ao coração, que consola, que molda. Então essa é a primeira chave. Amém, igreja? Segunda chave. A igreja primitiva crescia pelo poder do Espírito Santo. No versículo de número 8 nós lemos assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo na igreja primitiva era a condição natural. Hoje é artificial.
Leio aqui no capítulo 2, verso 4, que no dia de Pentecostes a igreja foi cheia do Espírito. Leio aqui no capítulo 4, verso 31, que depois de uma extraordinária reunião de oração, diz o texto, todos foram cheios do Espírito Santo. Leio aqui no capítulo 6, verso 3, que ser cheio do Espírito Santo era condição para o exercício do diaconato. Leio aqui no capítulo 7, verso 51, que Estevão enfrentou a morte cheio do Espírito Santo. Leio aqui em Atos capítulo 9, verso 17, que Paulo se converteu e logo foi cheio do Espírito Santo. Leio aqui em Atos capítulo 11, verso 24, que Barnabé era homem cheio do Espírito Santo. Interessante que no livro de Atos, quando se fala de ser cheio do Espírito, segue-se a informação de que a igreja crescia. Creio, irmãos, que diante dessa avalanche de invasão do mundo na igreja, diante dessa absurda invasão do mundo na vida da comunidade dos santos, diante desse cenário que não nos permite mais divisar onde é mundo, onde é igreja, porque o mundo entrou na igreja e a igreja entrou no mundo. Diante dessa perda de identidade do povo de Deus, a única forma de desconstruir isto é quando os crentes começam a orar: Senhor, me enche do Espírito Santo. Me enche do Espírito Santo. Eu não sei se você vê dessa forma, mas esse é um tempo triste para a igreja de Cristo. Somos muitos, mas a qualidade dos crentes, convenhamos. Eu não consigo entender. Como é que pode um crente ter lá no seu carro, rodando uma canção erótica de um cantor do mundo? Como é que pode o cara fazer isso? Sabe por quê? Na mente do indivíduo, ele não tem noção de que, como a gente cantou aqui, Santo dos Santos, em outro lugar, aquele que já entrou no Santo dos Santos. Eu não consigo entender uma pessoa que conhece a graça de Deus e ela está flertando. Aliás, mais do que flerte, está namorando o mundo. Às vezes a gente vem aqui para a igreja, passo aqui no clube que tem aqui à frente, aí eu comento com a Débora assim: será que eu vou ver alguma ovelha minha lá? Na fila? E eu venho pedindo assim a Deus: tomara que eu não veja. Eu deveria até pedir: Senhor, tomara que não esteja. Mas pior, irmão, pior é que às vezes a gente passa e vê o irmãozinho abençoado. Como reagir a isso? É quando você, irmão querido, começa a orar pedindo: Deus, me enche do teu Espírito. Ah, irmãos, as nossas reuniões de oração deveriam ser reuniões de oração nas quais um dos temas prediletos fosse: Senhor, enche-me do teu Espírito. Senhor, faz inundar o teu poder na minha vida. E quem começa a pedir a Deus uma vida cheia do Espírito, começa a se incomodar com o mundo. Sim ou não? Eu me lembro, irmãos,
me converti numa igreja, primeira igreja Batista Pé, numa época muito linda, na época dos chamados clubes bíblicos, numa época em que os jovens tinham paixão pela oração. Eu cresci espiritualmente num cenário de ver os jovens da minha comunidade, da minha igreja, orando com lágrimas no chão. Eu cresci numa comunidade onde os meus irmãos, os jovens daquela igreja, faziam vigília, jejum de oração para evangelizar na Praça Tiradentes, como eu tive o privilégio de participar, num cenário de droga, de bebida, de prostituição. E eu me lembro, numa ocasião, fazia parte de um grupo chamado Jesus Liberta. Aliás, hoje eu sonhei também com Jesus Liberta. Quantos sonhos, hein? E eu me lembro, fomos fazer uma apresentação na Igreja Batista em Bom Sucesso, Praça das Nações. Acho que é isso, Praça das Nações em Bom Sucesso. Seria num sábado e domingo, e um grupo de jovens decidiu fazer um jejum completo, apenas líquido, de 3 dias, jejuando e orando, jejuando e orando. O Senhor abençoe aquele evento. Pensa a experiência para mim, crente novo, 3 dias de jejum e oração, e nós fomos para o culto naquela igreja, ainda em jejum, no sábado à noite, e eu vi, irmãos, eu vi. Era um grupo que não tinha o material que a gente tem hoje, esses irmãos tão belos que cantam. Essa valeu, né? Músicos, era um violão, e às vezes nem um violão, era um pandeiro sem fundo que alguém chacoalhava e a gente entrava cantando. Somos jovens crentes que amam ao Senhor. Quem é que conhece essa canção? Vivi a vagar nesse mundo sem fim, até que um dia encontrei Jesus. Aquelas canções lindas, eu estava lá, eu vi, irmãos. Quando antes mesmo do pregador tomar a palavra, havia um ambiente carregado da presença de Deus. Eu vi quando um homem saiu lá do meio do auditório chorando, tirando um maço de cigarro, colocando à frente, e vindo mais um, e mais outro, antes da pregação. E houve um quebrantamento tão grande. Aí eu entendi que era o resultado daquilo que foi pedido. Você quer ver a sua igreja crescer? Ore a Deus pedindo, Senhor, enche meu coração. Você, irmão, que já foi tão usado por Deus, que já foi tão poderosamente usado por Deus, e percebe que alguma coisa tem diminuído dentro de você, comece a clamar, Senhor, enche meu coração, enche meu coração, enche meu coração do poder do Teu Espírito. E você vai ver o que Deus vai fazer. Essa é a segunda chave. Primeiro, poder da palavra pregada. Destravou. Segunda chave, poder do Espírito Santo. Destravou. Conseguiu ouvir o clique? Aquele portal, 5, 10 metros. Você olha assim, gigantesco. Vamos para a terceira chave. A igreja primitiva crescia pelo poder do nome de Jesus. Está aí no versículo de número 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno. Meus irmãos, há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder sem força, sem igual, como diz o hino. Nome de Jesus.
Foi pelo nome de Jesus que o homem coxo foi curado. É pelo nome de Jesus que nós somos salvos. Verso 12. E nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O único nome que salva é o nome de Jesus. Não é o nome de uma denominação. Não é o nome de um pastor. Não é o nome de uma teologia. Mas é o nome de Jesus. Quem lida com batalha espiritual sabe muito bem essa realidade. Pessoal aí do Ministério de Apoio Espiritual. Quando se fala para o endemoniado, em nome de Jesus, sai. E o cujo bate em retirada, porque há poder no nome de Jesus. Qual é a primeira chave, irmãos? Poder da... Viramos. Imagina uma chave de 1 metro. Colocamos a segunda chave. Cheia do Espírito Santo, destravou. Colocamos a terceira chave, o poder do nome de Jesus. Aí falta uma última chave. Consegue visualizar comigo essa ideia? Qual é a última chave que resultou no crescimento daquela igreja? A igreja primitiva crescia pelo poder da oração. Meus irmãos, do verso 24 ao verso 31, nós temos uma oração. Uma emocionante oração. É uma oração feita diante das ameaças. Aqueles homens foram ameaçados para que não falassem mais o nome de Jesus. E depois se reúnem para orar. A oração era algo essencial na vida da igreja primitiva. Nada era feito sem oração e muita oração. Programa faz a igreja encher, mas a oração faz a igreja crescer. Eu não quero ver a igreja encher. Quero ver a igreja crescer. Colocamos a primeira chave, poder da palavra. Colocamos a segunda chave, ser cheio do Espírito. Colocamos a terceira chave, poder do nome de Jesus. E fincamos a última chave, poder da oração. O que é que aconteceu? Portal se abriu. Eu quero nessa manhã, trazendo esta palavra para a nossa comunidade, para aqueles que, como eu, desejam vê-la crescendo. Mas não de qualquer forma. Eu quero lançar um desafio nessa manhã, já caminhando para o final do culto. Quero lançar um desafio. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu tenho. Mas a percepção que me toma é que dias difíceis virão para a igreja de Cristo. Dias difíceis. Mas não devemos nos abater. Porque o comandante em chefe da igreja não está morto. Grandes generais já passaram pela história da humanidade. Napoleão Bonaparte, George Washington, dos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na China,
Gengis Khan, tantos outros nomes que são verbetes em dicionários, passaram, sucumbiram, apodreceram, mas o comandante em chefe da igreja, ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias. Nosso comandante, nosso general, é Cristo. E eu quero desafiar essa comunidade. Aqueles que, como eu, querem vê-la crescendo. Querem somar, querem colar ombro. E colocar em prática essas 4 chaves. Nós vamos cantar um louvor já separado. Eu quero convidar você que quer participar disso. Vem aqui à frente, quero orar por você.